Essa reflexão tem como tema a adoração que vale a pena. Capítulo 12 do Evangelho de Jesus, escrito por São João. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ressuscitaram dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era um ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. E Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem. Em outra versão de Bíblia, para a minha sepultura. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre tendes. E soube numerosa multidão de judeus que Jesus estava ali. E lá foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Jesus, no final do seu ministério, é convidado para um jantar. Isso acontecia muito no ministério de Jesus. Volta e meia ele é convidado para almoços, jantares, festas sociais. E esse jantar em especial é na casa de Simão, um ex-leproso. Você vai ter essa informação lá em Mateus, capítulo, se não me falha a memória, versículo, capítulo 26, acho que é capítulo 26, que você vai ter essa informação do dono da casa. E nessa casa morava Simão, um ex-leproso. A Bíblia lá em Mateus chama ele de leproso, Simão o leproso. Mas é porque ele fora curado da lepra e permaneceu o estigma, o apelido. Né? Qual Simão? O leproso. Ele não era leproso, porque se ele fosse leproso, ele não podia receber convidados em casa e se assentar à mesa. Isso prova que ele deixara de ser leproso e agora é um ex-leproso. E esse ex-leproso, que em algum ponto da vida teve um encontro com Jesus e sua saúde e sua vida foram restauradas. Agora ele, por gratidão, convida Jesus e alguns amigos de Jesus e dele, amigos comuns, para um jantar em sua casa. Jesus está há apenas alguns dias de ser assassinado, só ele sabe disso, ninguém sabe, e aquele jantar teria um significado, inclusive, escatológico, que nós vamos ver, não vai dar tempo de a gente ver, mas o próprio Jesus disse, né, onde que o Evangelho for pregado, essa mulher vai ser lembrada por esse ato que ela está fazendo. Eu quero fazer você pensar 3 coisas hoje, nessa reflexão desses minutos. Primeiro, entenda que na mesa de Jesus, todos nós somos transformados em alguma coisa. E é muito importante entendermos isso. Naquela mesa, antes de analisarmos o fato da adoração em si, precisamos aprender alguma coisa nesse pano de fundo contextual. Os ocupantes da mesa, que estavam lá com Jesus, todos tinham uma história, todos tinham um ponto comum. Ou seja, a história deles foi alterada em algum ponto por um encontro com Cristo. Todo mundo que está naquela mesa, a começar pelo anfitrião, pelo dono da casa, Simão. Ele era leproso. E agora ele está lá, sem lepra, sentado na cabeceira da mesa, alegre, virando a jarra de suco no copo e servindo as coisas. E quem olha fala assim, oh, mas esse homem era leproso. Primeiro ponto. Na mesa de Jesus, todos nós somos alguma coisa. Aqui tem ex-bêbado. Hoje aqui. Aqui tem ex-drogado. Aqui tem ex-adúltero. Aqui tem ex-adúltera. Essa noite aqui, sentado me ouvindo, tem ex-prostituto ou prostituta. Tem ex-idólatra.
tem ex-incrédulo. Homens e mulheres que em um ponto da vida tiveram o seu destino alterado por um encontro com Cristo. E naquela mesa era a mesma coisa. Se tivesse tempo eu ia analisar um por um. O que fala de Pedro? Um ex-pescador. E seguem essa vida de ex-pescadores também seu irmão André e seus companheiros Tiago e João. O que falar de Mateus? Um ex-coletor de impostos. O que falar de Marta? Que está aqui no texto, Marta servia nessa mesa. Mas se você voltar uma página, Marta está desesperada porque Lázaro está morto. Que é o capítulo 11. Marta, agora na mesa com Jesus, servindo. Outrora uma desesperada. Aqui tem uma ex-desesperada. Desesperançada. E aqui à noite também hoje tem. Porque na mesa de Jesus, todos nós somos feitos alguma coisa. Cada um tem uma história de vida, que se contar, meu amigo, tem tanta coisa aqui que a gente não vai nem imaginar. Talvez tenha ex-ladrão, não sei. O que falar do dono da casa? Ele é um ex-leproso. Está sentado à mesa com Jesus. Então, o que falar de Lázaro? Ele é um ex-defunto. Porque uma página antes, esse cara está morto. E ele está colocado dentro da cova. E a Bíblia diz no último texto que nós lemos, no versículo 9, que muitos foram não para ver Jesus, mas para ver Lázaro. Eu iria também lá, porque já pensou, pessoal? Você vai no velório do cara, segura na braçadeira, no negócio, na alça do caixão, enfia ele dentro da gaveta, e 5, 6 dias depois, uma semana depois, 10 dias, ele está sentado numa mesa lá, ajudando lá, comendo, bebendo. Eu acho que se eu fosse, eu nem ia ver Jesus nesse dia. Eu ia ficar olhando na mesa, dizendo assim para o Lázaro: rapaz, mas você morreu. Eu te enterrei, eu vi você morto, eu velei você lá, chorei a madrugada no seu velório. O fato é que na mesa de Jesus, todos nós somos ex. Todos nós temos uma história pregressa que temos vergonha e que não queremos mais voltar nela. E Pedro, Tiago, João, André, Lázaro, Simão, Marta, a mulher que unge Jesus é uma ex-endemoniada. E por aí afora vai. Podemos concluir que se alguém se assenta na mesa com Jesus, esse alguém está prestes a se tornar um ex alguma coisa. Há um processo que vai começar na vida dele, quando ele se aproxima de Cristo. E esse homem ou essa mulher será moldado, trabalhado, e um dia ele vai ser um ex, qualquer coisa. Na impiedade, ou não há impiedade que resista a esse trabalhar de Jesus. Não há dureza de coração, não há o pecado, qualquer um, por mais duro, por mais ímpio, por mais pecador, por mais miserável, por mais imbecil que seja, ao se aproximar de Cristo, dá-se início a uma transformação que vai deixar essa pessoa cada vez mais parecida com Cristo. Porque na mesa de Jesus, ao nos assentamos na mesa de Deus, primeiro ponto é que somos ex. E eu não posso deixar de entender isso. Não interessa o nível do seu pecado, até que ponto você chegou, a profundidade que você se encontra, Ele vai te achar. Ele vai conseguir. Se você buscar uma intimidade com Jesus, uma transformação vai se desencadear na sua vida. Se você estiver perto dele, alguma coisa da presença dele será passada para você. E ele vai conseguir. Por mais impossível que seja, o processo vai começar. E você vai ser um ex.
Se você não está conseguindo, se você ainda não é ex, deseja deixar algum vício, algum pecado, alguma coisa, mesmo que essa não seja o seu principal alvo, quando ele entra no circuito para restaurar um homem, a Bíblia diz que quando ele entra, ele põe o que se achava valente para correr. Está lá em Lucas capítulo 11, versículo 14 em diante. Quando o valente tranca sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas quando vem o mais valente do que ele, querido, quando Jesus entra no páreo para restaurar um homem, para trabalhar por uma vida, não tem marido bêbado que segure, não tem demônio, não tem diabo, não tem potestade, pode levantar o diabo, Satanás e toda a sua laia, não vai conseguir impedir o trabalho que Deus tem na vida dessa pessoa, porque na mesa de Jesus, todos nós somos transformados em ex, acabou. Então, não interessa quem você seja ou até onde você chegou, quando ele entra no negócio, vai acontecer. Então apenas permita que Jesus trabalhe na sua vida, permita que ele molde você, dê-lhe espaço, e ele lhe causará uma plenitude, dê-lhe uma abertura, e você se assentará na mesa com ele, e será um ex qualquer coisa. Você sabe o que é que você precisa ser ex. Apenas abra-lhe um espaço, e você vai ver o que esse negócio vai acontecer na sua vida. Jesus falou isso para aquela mulher, em João capítulo 4. Se alguém entrar em contato com a água que eu tenho, no seu interior vai acontecer um reboliço, uma mudança, e vai nascer uma fonte que jorra daqui e leva ela direto para a vida eterna. Primeiro, na mesa de Jesus, todos nós somos um ex, alguma coisa. Eu vou pular do segundo para o terceiro. O segundo seria: procure oferecer algo a Jesus que seja valioso. Chega de adoração medíocre. Eu não estou falando de dinheiro. Ofereça algo para Jesus que seja valioso. Dinheiro para Jesus não vale. Dólar, 100 reais. O que Jesus vai fazer com 100 reais? Então, a perspectiva de Deus e a nossa é outra. Não tem como eu chegar para Jesus e oferecer um negócio que... Aí, Jesus, preparei uma torta para o senhor, tá aí. Aí eu não como torta, bicho. Dá para o menininho que parou você no farol hoje, você não deu nada. Você quer dar para mim? Então dá para ele. Então esse negócio de dar dinheiro, não é esse o valor que eu quero colocar. Ofereça algo para Cristo que seja valioso para Ele, do ponto de vista dele. Quer ver uma coisa que vale para Ele? Um coração verdadeiro, sincero, contrito, quebrantado. Salmo 51, não vamos ler por causa do tempo. Versículo 16. Quando Davi abre o seu coração perante Deus, obrigado, Deus. Quando Davi abre o seu coração perante Deus, no final daquela confissão terrível, ele disse o seguinte no versículo 16: Senhor, eu sei que tu não te comprazes de ofertas e sacrifícios, senão eu te dava. O problema não é dinheiro que eu tenho. Eu sou o rei, é o Davi. Eu sou o rei. Se eu estalar o dedo, entra aqui quantos sacerdotes eu quiser, para oferecer quantas novilhas eu falar, porque sou eu que faço a folha de pagamento desse pessoal. Mas eu sei que tu não te comprazes de ofertas e sacrifícios, senão eu te daria. O que o Senhor espera de mim é um coração contrito e quebrantado, e isso atualmente eu não tenho para te dar. Ofereça algo para Jesus que tenha valor para Ele. Eu preciso sair do ciclo de oração, do ciclo de adoração, do ciclo de culto medíocre, pequeno. O que você orou hoje aqui? Você lembra? Talvez nem lembre. Porque vira uma coisa tão sintomática, vira uma coisa tão... que você dobra o joelho, você nem sabe o que está falando. Ou está
falando a mesma coisa todo dia, toda hora, é uma reza. E Jesus já falava de reza, que Deus não trabalha com esse negócio. Eu preciso oferecer a Deus uma oração, uma comunhão, um louvor, que valha a pena. Que eu dobre o meu joelho e fale diante de Deus o que o meu coração precisa falar. Eu quero levantar as mãos, não porque alguém pediu. Eu quero levantar as mãos e fechar os olhos, não porque faz parte do culto ritual, ou do rito cultual, do jeito que você quiser. Eu quero levantar as mãos e fechar os olhos, porque eu estou sentindo uma coisa sobrenatural na minha vida. Eu preciso oferecer a Deus algo que vale a pena. O que você diz do seu louvor? Da tua oração, da tua comunhão? O que você tem trazido de casa para oferecer para Ele? Qual tem sido o valor da sua adoração? Quanto vale? Aquela mulher ofereceu 1 ano de serviço braçal. Era o valor daquele, só do líquido, porque ela trazia num vaso de alabastro, que é uma pedra da Índia, que eu não sei onde ela arrumou, e fez um vaso ainda com aquele negócio. Só o líquido, só o óleo, porque não é o perfume, é um unguento, é a essência que faz o perfume, é caro. Quanto vale tua adoração? Quanto tem valido a sua oração? Para encerrar, a adoração que vale a pena não fica na limitação do momento. Aprenda uma coisa: a adoração não termina quando toca o sino da igreja. A comunhão e a adoração não acaba com a bênção apostólica. A adoração não termina às 9. A adoração não termina quando você deixa o prédio da igreja. Existe um tipo de adoração que Jesus leva para Ele, que sai daqui de dentro, atravessa essa laje, telhado, o céu, a atmosfera, e entra no gabinete de Deus, lá onde Ele atende, onde Ele fica. E é esse tipo de adoração que vale a pena. É esse tipo de adoração que Deus espera que saia de nós. É preciso oferecer a Deus uma oração que ultrapasse os limites do tempo e espaço. Eu preciso oferecer a Deus uma coisa que não seja pequena e que não chegue, que passe dessa laje pelo menos. Aquela mulher ofereceu uma coisa e quando Judas foi falar alguma coisa, Jesus falou assim: Judas, fica na tua. Porque o que essa mulher está fazendo você não tem ideia. Isso aqui é para minha sepultura, meu amigo. Isso aqui eu vou levar embora. Não vai ficar aqui não. Esse negócio vai comigo. Tecnicamente foi. Jesus foi embora com aquela túnica, com aquela unção, com aquele unguento. Na outra semana, na mesma, acho que na mesma, no Getsemane, no horto do Getsemane, Jesus estava lá orando e os soldados foram lá. E quando seguraram nos braços de Jesus, sentiram o cheiro daquele perfume. Não era um perfume, era a base do perfume. Não sai com 1 ou 2 banhos. Jesus foi para a casa de Anás e Caifás e eles sentiram a fragrância daquele perfume. Não ficou só naquela casa de Simão, foi embora. A adoração que vale a pena vai embora com Jesus. Jesus vai na casa de Pilatos. E Pilatos sente o cheiro daquele negócio. As vestes de Jesus são divididas. E os soldados são contagiados com aquela essência. Jesus pega a cruz. E na cruz ficou o cheiro daquele negócio. Jesus é colocado no túmulo. E a Bíblia diz que quando eles chegaram de manhã cedo, sentiram o cheiro. Você e eu precisamos oferecer algo que Jesus leve embora. Que não fique na pequenez do culto. Que não fique no tempo e espaço que nós estamos.
Eu preciso oferecer a Deus alguma coisa que vai até o trono dele, que toque o coração de Jesus, que entre na sala de Deus, que toque o coração de Deus, e que ultrapasse o limite de tempo, espaço, atmosfera, estratosfera, eu não sei, mas eu preciso oferecer a Deus alguma coisa, que toque no coração de Jesus, e que Ele que está aqui essa noite, leve esse negócio embora, e que isso vai fazer a diferença na minha adoração daqui para frente. Aleluia. A adoração que vale a pena é aquela que não fica aqui. É aquela que Jesus está levando com Ele. Amém? Fiquemos de pé em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Ai, Pai, em nome de Cristo, que mais uma vez levantamos o altar da oração. Queremos te dizer, Senhor, que algumas pessoas, pelo menos, entenderam o teu recado. Que não seja apenas uma reflexão, mas palavra de Deus falando conosco também mais uma vez. Fomos confrontados na nossa maneira de adorar, de orar, a nossa comunhão, o nosso rito cultual, e que esse confronto seja benigno. Pai, nós não queremos uma oração medíocre, não queremos uma adoração pequena, nós queremos invadir o santo dos santos de Deus. A tua palavra diz em Hebreus, ó Pai, que podemos adentrar com confiança perante a tua presença, porque o véu já foi rasgado, a tua justiça já foi satisfeita, e agora só falta uma adoração que vale a pena, que o Senhor leve embora, que seja e que fique impregnada na pessoa de Cristo. E essa adoração que nós precisamos ter, essa oração, essa atitude. Por isso, ó Deus, muito obrigado por mais uma vez nos ensinar alguma coisa. E que a partir de hoje a nossa adoração seja diferente. Que a partir de hoje a nossa oração seja uma oração concreta, correta. Uma oração verdadeira. Uma oração com coração. Uma oração com espírito, com entendimento. Pai, que a partir de agora a nossa adoração não seja mais mesquinha, ridícula, pequena, medíocre, mas que seja uma adoração que toque o coração de Jesus, que saia desse ambiente de igreja, que não termine quando toca o sino, quando bate a bênção apostólica, ou quando dá o término do culto, mas que seja uma adoração que vai fazer efeito na minha vida, amanhã, depois, o mês que vem, e que tudo isso fique impregnado em Cristo, como aquele unguento, aquele bálsamo oferecido por aquela mulher. Pai, acima de tudo, eu preciso ser um ex, e só o Senhor pode transformar a minha vida, a ponto de eu ser como tal. É em nome de Jesus, teu Filho, que oramos a Ti, e o fazemos agradecidos.